Boa noite, pessoal. Boa noite ou boa tarde, não sei o horário que as pessoas estão ouvindo ou vendo isso aqui, porque estamos em duas mídias. Estamos tanto no formato do videocast, quanto no formato do podcast. E para quem ainda não viu, esse aqui é o Gols, Glórias e Outras Histórias, o seu videocast de história do esporte. Então, a gente está aqui. Primeiro, vamos agradecer diretamente à produtora Redmix de comunicação daqui de Santa Maria. Muito obrigada por ceder esse espaço para nós. Eu sou a Francesca Bertagnoli, sou formada em História de Licenciatura, sou licencianda em História e bacharela em História pela UFSM. E minha outra apresentadora é Flávia Jungs, também formada em licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, licenciatura em História. Isso. E agora está no bacharelado de Educação Física e é mestranda na UFSM pelo curso de História também. E estuda História do Esporte. Uma paixão. Hoje, então, a gente vai começar esse podcast, que não é exatamente um podcast tão restrito assim. A gente está num formato mais de comunicação. Estamos aqui só conversando sobre a história do esporte. E vamos começar pelo voleibol. Que eu quero dizer que começamos meio às cegas, sem muitas expectativas. E agora estamos adorando vários papos antes da gente começar a gravar. Vários assuntos, coisas diferentes, bem interessantes. E a gente está aqui também representando, é claro, o Grupo GEUMA, que é o Grupo de Extensão e Estudos da Universidade das Mulheres, da Universidade Federal de Santa Maria, pelo Grupo de História. Ambas fazemos parte dele. Flávia, o que tu tem a me dizer sobre o vôlei? Uma novidade realmente para mim, porque meu tema de estudo não é esse. Eu estudo História do Esporte já desde a graduação, continuo no mestrado, só que o meu tema é atletismo. Então, foi uma novidade completamente estudar e aprender sobre um esporte que é tão antigo. Ele foi criado em 1895 nos Estados Unidos e tinha um nome bem diferente na época, Minonete. Ainda bem que trocamos esse nome, porque não ia ser muito fácil de se popularizar. Ele foi, então, começando ali nas academias cristãs de moços lá nos Estados Unidos, inventado pelo William Morgan, né? Como ele virou o diretor do Departamento das Atividades Físicas. E, é claro, era apenas para moços nessa época. E detalhe, não eram moços jovens, eram moços de 40, 50 anos. Então, não era um esporte, assim, para ser muito rigoroso. Era já para uma faixa etária um pouco mais avançada. Pensando no final do século XIX, o pessoal, assim, não estava tão saltitante enquanto nós atualmente, né? Atualmente a gente tem mais tecnologia que faz com que o pessoal envelheça bem. Já tínhamos uma certa tecnologia ali, mas igual 40, 50 anos, era uma pessoa mais lenta na hora de praticar um esporte. Sim. E ele foi popularizado muito cedo, né? Logo depois. E, é claro, já começou com essa questão do nome. Então, ele foi convidado a fazer um tipo de palestra, um congresso para disseminar o esporte que ele tinha criado. Que ele, no caso, ele tinha sido desafiado pelo diretor do centro, né? A criar o esporte. E aí, ele foi convidado, então, a apresentar essa nova modalidade e aí acabaram mudando o nome porque a bola estaria entrando em voleio na quadra, né? É muito tempo no ar. Isso. O objetivo dela é botar no chão, mas acontece de ficar no ar. Se tu consegue defender muito bem, ele fica no ar mais tempo. E aí acabaram mudando esse nome de Minonete para voleibol. Primeira grafia separada, voleibol. E aí depois juntaram. Fica muito mais fácil, muito mais prático juntado. E ele, como a gente estava dizendo, ele se popularizou muito cedo. Ou seja, por causa dessas associações de moços, associações cristãs de moço, elas tinham em vários países. Então, ela acabou se popularizando e até naquele mesmo século, ela se tornou parte do programa de estudos da educação física dos Estados Unidos. Então, desde lá, já tinham equipes dentro das escolas. E depois, é claro, ela se tornou parte do currículo aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, ela se popularizou muito cedo e ela foi diretamente para outros países. Chegando a ter também, quando fizeram a primeira liga, a primeira congregação ali do vôlei, foi já diretamente de vários países a parte internacional, né? Uma coisa interessante da importância que teve para a educação física foi que um ano depois
de ser criado, já se apareceu artigos na revista Physical Education, uma revista traduzindo literalmente de educação física, onde que já se falava sobre esse esporte. Uma característica importante dele também é que ele já foi criado com regras. Existem esportes que nascem primeiro de práticas avulsas, que depois são regulamentadas e se tornam... recebem regras depois. Mas, nesse caso, o professor ele já criou com regras e utilizando a parte interna de uma bola de basquete, um formato bem rudimentar de início, e redes de tênis. Então, eles foram adaptando aos poucos o que era o vôlei. Depois, o professor teve que pedir para se criar uma bola. Diferente porque uma câmara de basquete é mais pesada, né? Dificulta muito para se manusear. Entendi. Principalmente batendo no estilo do vôlei. E aí a gente tem a questão polêmica de quando o vôlei chegou no Brasil. Então, a gente está usando 2 artigos aqui que a gente vai deixar linkados ali embaixo para quem quiser interesse em dar uma olhada. A gente está usando um artigo e uma tese. E a gente tem 3 datas diferentes de quando que o vôlei chegou aqui no Brasil. Cada um diz uma coisa. Cada um diz uma coisa. Então, a primeira data seria pelo Colégio Marista de Pernambuco, em 1915. E a segunda data seria em 1916, que seria daí pela ACM, pela Associação Cristã para Moços de São Paulo. E a terceira data é em 1917, logo depois, né? Pois é, não se sabe, não se consegue bater o martelo, por enquanto, pelo que conhecemos, num ano específico. Mas entrou justamente nesses colégios para moços aqui no Brasil. E já em 1944, 30 anos depois, tem o primeiro campeonato nacional, que é com equipes masculinas e femininas. E até é interessante dizer que, no caso, o vôlei, ele tem uma equipe feminina bem antiga, né? Ele tem uma tradição de ter as mulheres, mas não quer dizer que ele tenha sido criado junto a elas ou nada disso, né? Ele não foi criado para mulheres. Como a gente aprende muito na escola que o vôlei é muito feminino. Quem está assistindo, a maior parte vai ter passado aqui por educação física, que a bola de futebol acabava muito ficando com os guris e a de vôlei com as gurias. Não é uma regra, mas acontecia muito frequente nas escolas. Mas a gente olhando para a história do esporte, ele foi criado para homens. Ele primeiro foi colocado para os homens, depois as mulheres tiveram inclusão. Tiveram uma inclusão bem cedo, ainda bem. Não esperou tanto tempo para deixar as mulheres participarem. O interessante é que eu estava olhando nos sites pela internet para dar uma olhadinha do que esses sites mais comuns falam sobre a história das mulheres no vôlei. E um dos sites colocava o vôlei como muito feminino. Isso, enquanto feminista, vamos deixar bem claro, não é xingamento ser feminista. Muito pelo contrário, é uma coisa muito bom lutar pelo direito das mulheres, que me indignou muito, porque o vôlei ele não é um esporte feminino. O vôlei é um esporte unissex, independente de quem está jogando e independente da idade também. Mas que bom que desde cedo ele sempre, né, tava ali. Pôde ser jogado por mulheres. Isso. E 3 anos depois desse campeonato, né, a gente tem, em 1957, a criação da Federação Internacional do Voleibol, tendo o Brasil também como participante já, mas ele tem de vários lugares do mundo, né, vários países de vários lugares. E eu acho até interessante, que depois a gente vai falar um pouco, mas um dos diretores dessa federação, ele foi o Rubens Acosta, né, que era mexicano. Então, desde cedo a gente tem uma diversificação de quem estava à frente do vôlei e tal. Isso é muito importante, porque esse caráter diversificante, ele faz com que o esporte ele melhore em vários lugares. A gente tem um caso que, na década de 70, nos Jogos de 72, quem ganha o vôlei masculino na época é a equipe japonesa. Depois vem um técnico japonês para o Brasil. Sim. Isso acaba mudando um pouco das características do estilo de vôlei que é jogado. Da mesma forma que acontece no futebol, da gente vê muito o intercâmbio entre técnicos, no vôlei também. A gente tem técnicos de fora, muitas vezes, que vêm e ajudam a mudar.
Mas uma coisa muito interessante é nas nossas seleções feminina e masculina. Porque os nossos técnicos entre o feminino e da masculino, muitas vezes eles trocam entre si. Uma hora o técnico é da seleção feminina, uma hora o técnico é da seleção masculina. E a gente vê que são seleções muito vitoriosas.